Bom dia, ouvintes do Alimento Diário. Hoje, terça-feira, 13 de dezembro, o ano 2022. O Alimento Diário está registrado aqui no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 26 e no seu verso 39, que diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Irmãos, vamos falar a respeito do Getsemane, o jardim suspenso, casa do azeite, prensa do azeite. É, prensa, porque ali foi aonde Jesus foi prensado, foi oprimido por causa de mim e por causa de você. Porque estava sobre ele toda a nossa culpa, toda a nossa iniquidade, estava sendo lançado em Jesus. Irmãos, Jesus ali no Getsemane, ele sofreu uma opressão tão grande, uma agonia tão grande, meu irmão, que por ele saber o que esperava por ele. O que esperava por ele, meu irmão, era algo muito ultrajante, que ser humano nenhum, na concepção humana, suportaria. Ele suportou, meu irmão, porque ele era o Filho de Deus. E porque foi para aquele momento que ele veio. Mas, mesmo assim, Jesus, meu irmão, ele se apresenta ao Pai, ele se prostra de joelho e ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Irmão, o cálice. Jesus estava horrorizado diante da presença de suportar a ira de seu pai. Jesus tinha que enfrentar a morte, sabendo que seu pai não estaria com ele, mas contra ele em ira e em juízo. Isto, meu irmão, é algo difícil, mas Jesus enfrentou. Ouça isso, meu irmão. Na noite em que Jesus foi traído, ele estava no Getsemane com os seus discípulos. Era uma hora difícil. Jesus estava numa agonia de espírito profunda. E ele estava a ponto de entregar a sua vida para ser morto e crucificado.
Dá para imaginar a aflição que Jesus estava sentindo, a angústia neste momento. Contudo, ele ainda segue, contudo, ele consegue nos deixar mais um bom exemplo, nos ensinando que, em meio às tribulações, o melhor que temos a fazer é procurar um local reservado e se prostrar diante de Deus. Jesus confessou a sua angústia ao Pai e, em seguida, se submeteu à vontade do Pai. A graça, a sua dedicação, ele nos trouxe a esperança da ressurreição e nos deu o direito da vida eterna. Meu irmão, talvez você nem imagina o que Jesus passou. Talvez você já até ouviu falar que cristão não pode ter angústia, cristão não pode ficar angustiado, cristão não pode ser depressivo. Você está vendo aqui, meu irmão, a leitura? Jesus, ele estava angustiado, estava sofrendo. Você viu aqui, meu irmão? Você viu aqui, meu irmão, que Jesus estava horrorizado diante da perspectiva de suportar a ira de Deus. Meu irmão, a ira de Deus estava em cima de Jesus. Estava em cima de Jesus por quê? Por causa de mim, por causa de você, por causa dos nossos pecados. Meu irmão, os nossos pecados levou Jesus para o Calvário. Levou Jesus para o Gólgota. Levou Jesus a ser torturado severamente por causa do meu e por causa do seu pecado. E muitos de nós ainda pensam em desistir. Jesus também pensou. Mas ele chegou diante do seu pai e disse, adiantando-se um pouco, prostrou sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus, ele sabia o que ele ia passar, mas ele não fugiu do cálice que estava reservado para ele. Antes, ele bebeu aquele cálice até a última gota. E o cálice hoje que você bebe, você diz, é amargo, a minha cruz está pesada, acho que eu vou cortar um pedaço. Jesus, meu irmão, ele tomou todinho aquele cálice, cada gota que estava dentro daquele cálice, cada gota da ira do Pai. Jesus bebeu e ele suportou. Porque aquilo era para mim e era para você. Ele bebeu em nosso lugar e nos deu o jugo
um cálice suave e leve. E mesmo assim, quantas e quantas vezes nós, diante dele, e dissemos, não estou suportando mais. Mas ele olha para você e disse, mais um pouco. Mais um pouquinho só. Meu filho, minha filha, Jerusalém é logo ali. O alimento diário começa aos Hebreus, capítulo 5, nos seus versos 7 a 9, que diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua morte, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações, súplica a quem podia livrar da morte. E tendo isto ouvido, por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Meu irmão, um forte clamor, lágrimas, angústia que Jesus sentiu quando contemplou a cruz, mostra que ele não está alheio às fraquezas e temores que nos ameaçam. Amados, mesmo Jesus temeu, sentiu fraqueza, temores, mas, tendo sido ouvido, o salmista louvaram a Deus, porque ele ouvia os seus gemidos de socorro, os clamores de Jesus pedindo livramento da morte, foram respondidos através de um livramento do horror da cruz, mas através de sua ressurreição dentre os mortos. Meu irmão, minha irmã, Jesus estava sentindo um terror profundo na vida dele, na alma dele. Mas ele, meu irmão, ele não saiu do propósito que Deus tinha para com ele. Ele tinha que beber aquele cálice. Então ele bebeu. Jesus deu um forte clamor com lágrimas, deu. Deus ouviu. Sim. Os clamores de Jesus pedindo livramento de morte foram respondidos. Não através de um livramento do horror da cruz, mas através da ressurreição. O livramento de Jesus, meu irmão, não foi
ele não ser crucificado, mas o livramento de Jesus foi ao terceiro dia que ele ressuscitou, que Deus enviou o seu mensageiro para que o ressuscitassem. O livramento de Jesus foi esse. E através desse livramento, nós também fomos livres, fomos libertos do pecado. Assim como nós, meu irmão, fomos batizados na morte de Jesus. Quando nós descemos na água do batismo, o batismo significa morte. Ficou ali morto, ficou ali sepultado o velho homem. Porém, ao terceiro dia, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, estávamos nós ali, emergindo, saindo da água, um novo homem, uma nova mulher, pois o velho homem ficou ali sepultado. E nós não devemos deixar aquela velha criatura ressurgir, porque ela não está morta, mas adormecida. Jesus sofreu, mas ele foi até o fim. Jesus, meu irmão, ele aprendeu a obediência. Ele foi obediente naquilo que o teu pai enviou para que ele fizesse. Embora fosse totalmente livre de pecado. A luta de Jesus, meu irmão, contra a tentação foi verdadeira. Como aquele que veio para o mundo a fim de fazer a vontade do Pai. Os desafios, a integridade de Jesus, que ficaram cada vez mais difíceis, foram todos quebrados, vituperosamente, culminando a sua vergonha e penosa morte sobre a cruz. Filipenses 2:8. Esta vida de obediência que ele aprendeu desfaz a desobediência de Adão. Romanos 5:19. E qualifica Jesus para servir como nosso eterno sumo sacerdote. Jesus, meu irmão, através da sua obediência, como uma ovelha muda, se você vê, Isaías 53, você vai ver, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele se apresentou obediente naquilo que o Pai queria. E ele foi totalmente vituperado. Totalmente vituperado. Ele foi. Culminando na sua vergonha e penosa morte sobre cruz. Jesus foi envergonhado por mim e por você. Porém, ele se fez a ovelha
se apresentou como ovelha e também como um sumo sacerdote. Ele se ofereceu a si mesmo como ovelha, como libação pelos nossos pecados, para a purificação dos nossos pecados. Jesus, meu amado, ele foi aperfeiçoado. Tendo sido aperfeiçoado, isso significa que Jesus finalmente tornou-se sem pecado. Porque ele já não os tinha. Significa que ele cumpriu a carreira de sofrimento que lhe foi confiada, inclusive a morte sacrificial, tendo oferecido tudo isto. Ele foi aperfeiçoado ou perfeitamente qualificado para servir como sumo sacerdote, singularmente eficaz. A linguagem aqui pode ser alusão ao conceito da consagração. O alimento diário chega. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12, no seu verso 27. Agora, a minha alma está angustiada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas, precisamente com este propósito, sim, para esta hora eu vim. Jesus, meu amado, ele estava angustiado, ele estava sofrendo, ele estava oprimido. Sim, ele estava. Mas ele disse que a alma dele estava angustiada. Ele disse, pedirei ao Pai para salvar-me desta hora, mas foi para isto que eu vim. Jesus pegou o seu cálice e começou a beber de angústia e sofrimento e dor. Não deixe a sua cruz, mas carrega a sua cruz até o fim, porque Jesus não desistiu por você. Alimento diário chega em Mateus, capítulo 20, verso 22. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu: podemos. Meu irmão, os discípulos de Jesus, eles nem sabiam o que eles estavam falando, dizendo. Aquela hora, Jesus, ele mesmo estava sentindo horror e tremores, pois a alma dele estava angustiada até a morte. Ele disse para os discípulos deles, para os filhos, para Tiago e para João: vós podeis beber o cálice que eu estou para beber? Responderam eles: sim. Então lhes disseram: bebereis o cálice? Mas assentar à minha direita e à minha esquerda não compete concedê-lo. Porém,
é para aqueles a quem está preparado para o meu Pai. Meu irmão, o cálice que Jesus iria beber era para ele. Outra pessoa não podia beber. Outra pessoa não suportaria. Jesus, meu irmão, minha irmã, ele suportou tudo aquilo por mim e por você. O alimento diário chega. Evangelho de João 5:30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma, porque ouço o jugo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. E Jesus, meu irmão, minha irmã, ele não podia fazer nada. Jesus não podia, meu irmão, minha irmã, deixar de beber aquele cálice. Ele não podia deixar, porque, meu irmão, foi para isso que ele veio. Não existia uma outra pessoa que pudesse beber aquele cálice que estava preparado para ele. O Calvário estava preparado para ele, para que o pecado de Adão fosse abolido e que, através do sacrifício de Jesus, muitos recebessem o perdão. Jesus foi crucificado, foi morto e sepultado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. O seu Redentor, meu irmão, minha irmã, ele vive e está sentado à direita de Pai. Mas em breve, ele voltará para levar a sua igreja para junto dele. Então cabe a mim, cabe a você, a nos prepararmos para encontrar com nosso Deus. Amós 4:12. Porque isso te farei, ó Israel, prepara-te para encontrar com teu Deus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos os santos e todos sigam. Amém.